Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Professor Esquilace, estamos aqui para fazer a leitura do material da semana de 20 de setembro até dia 1º de outubro, sobre a herança das características, tá? Lembrando que no final vai ter as atividades, depois de vocês terem lido o material, entendido o que a gente leu, vocês vão então refletir para poder responder as perguntas que estão lá. As perguntas feitas, você faz no seu caderno, aí você tira a foto, coloca lá no GSA no seu nome, na área de ciências, onde tem essa atividade, ou me envia pelo e-mail, que está aqui, o e-mail institucional, caso você não consiga acessar o GSA. Então, nós vamos fazer a leitura desse material para ajudar a fazer a atividade e entender, né, compreender sobre o que fala esse texto, sobre a herança das características. Então, vamos lá. Tem uma imagem aí, né, de uma família, né? Olhos castanhos é característica dominante em relação a olhos claros. Entretanto, essa característica pode aparecer em filhos de pais com olhos castanhos. Então você tem aqui, o pai é olho castanho, a mãe é olho castanho e um dos filhos é olho castanho. Mas nasceu um filho com olho claro, olho azul. Então por que que isso pode acontecer? É o que nós vamos ver agora, a parte de genética, tá? Então, as informações genéticas passadas de pais para filhos podem gerar nos descendentes características físicas diferentes das esperadas. No exemplo da fotografia acima, pais com olhos castanhos têm um filho de olhos também castanhos e um filho de olhos azuis. Como isso pode acontecer? Como uma característica pode se manifestar nos descendentes? Como isso é explicado em termos genéticos? Então, nesse capítulo, vamos estudar as contribuições de Mendel e os fundamentos da genética, que possibilitam compreender essas e outras questões. Então vamos lá. As contribuições de Mendel para a genética. Primeiro, quem é Mendel, né? Então vamos lá. Gregor Mendel, que nasceu em 1822 e morreu em 1884, ele foi um monge que viveu no século XIX, no local onde hoje é a República Tcheca. Seus experimentos contribuíram para a compreensão dos princípios fundamentais da transmissão da informação hereditária para as gerações de seres vivos. Um dos principais organismos utilizados por Mendel em suas investigações foi a ervilha de cheiro. O nome científico é Pisum sativum, que é uma espécie que apresenta características que facilitam seu estudo. Entre elas, é de fácil cultivo e crescimento rápido, possibilitando obter várias gerações em um intervalo de tempo relativamente curto. Variedades com características facilmente observáveis, como a cor das flores, a forma das vagens, a textura das sementes, etc. E ela é hermafrodita, ou seja, ela apresenta estruturas masculinas e femininas em uma mesma flor, o que permite tanto a reprodução por autopolinização, que é quando se usam os gametas da mesma flor na reprodução, como a fertilização das flores por fecundação cruzada, quando se utilizam gametas de flores de plantas diferentes na reprodução. A reprodução por autopolinização foi um importante mecanismo para o controle das características que Mendel queria analisar. Uma vez que era possível obter o que ele chamou de linhagens puras, ou seja, plantas cuja característica selecionada não sofriam variação por muitas gerações. Quer dizer, se ela tivesse uma folha, uma semente lisa, ia ser sempre lisa. Tá? Em seus experimentos, Mendel analisou os resultados de cruzamentos entre plantas de ervilhas de cheiro, tentando encontrar respostas para o fato de uma mesma planta, com flores de pétalas púrpura, produzir sementes que originavam plantas com flores de pétalas púrpuras e plantas com flores de pétalas brancas. Ele também fez cruzamentos para observar outras características, como a altura da planta, o formato das vagens, a cor e as texturas e a textura das sementes. Então você tem aí uma imagem, uma foto, né, um detalhe de um arbusto da ervilha de cheiro, a Pisum sativum. Então note a presença de flores púrpuras e vagens de cerca de 6 centímetros de comprimento,
fruto em que se encontram as sementes. Então vamos ver quais foram os experimentos de Mendel. No início dos seus experimentos, Mendel selecionou plantas com flores de pétalas brancas que, quando cruzadas entre si, sempre produziam descendentes com flores de pétalas brancas, e plantas com flores de pétalas púrpura, que, quando cruzadas entre si, elas produziam apenas plantas com flores de pétala púrpura. Isto é, ele selecionou linhagens que determinou serem puras, segundo os critérios dele. Então, o Mendel ele realizou cruzamento entre as plantas puras, com flores de pétalas púrpura, e as com flores de pétalas brancas. Então, esses cruzamentos iniciais vou ler de novo, que eu pulei um pedaço aqui. Eu estou com o pedaço aqui, eu vou ler para vocês, tá? Depois vocês podem escrever embaixo aí. Então, ó, aqui embaixo, esses cruzamentos iniciais, denominados geração parental, isso não está escrito aí, tá? Eu comi não sei por que 3 linhas aí, mas vamos lá. Vou começar de novo. Esses cruzamentos iniciais, denominado geração parental, produziam somente descendentes, denominados de primeira geração filial ou F1, que apresentavam flores de pétalas púrpura. Então só tinha púrpura. O cruzamento entre essas plantas F1 gerava na segunda geração, agora sim aqui em cima, filial, que é o F2, tanto plantas com flores de pétalas púrpura como plantas com flores de pétalas brancas. Isso vai estar representado aí embaixo. Analisando cuidadosamente e matematicamente o que era observado, Mendel constatou que na geração F2, a proporção de plantas com flores púrpura era diferente da proporção de plantas com flores brancas, mas sempre seguia um padrão. Para cada 3 plantas de flores púrpura, havia uma planta de flores brancas. Então, o que eu acabei de ler agora, nós vamos ver agora nesse experimento. Ó. Cruzamento entre ervilhas de cheiro, considerando a cor de pétalas das flores. Então, nós temos aqui a geração parental, né? E aí o cruzamento. Então, ó, foram selecionadas plantas, está escrito aqui, eu vou ler para vocês. Foram selecionadas plantas de linhagens puras, com as características desejadas, cor das flores, para o primeiro cruzamento. Essas plantas constituem a geração parental. As estruturas masculinas das plantas com flores púrpura foram cortadas para evitar a autopolinização, que a própria planta se polinizasse. O pólen das plantas com flores brancas foi colocado artificialmente sobre as estruturas femininas das flores púrpura. Aí você tem a geração F1. As sementes obtidas, elas foram então semeadas, dando origem às plantas da geração F1, onde todas as plantas dessa geração tinham flores de pétalas púrpura, como a gente está vendo aí do lado. Aí, as plantas de geração F1 foram cruzadas entre si, gerando sementes que deram origem a novas plantas, pertencentes à geração F2. Nessa geração, apareceram plantas com flores púrpura e plantas com flores brancas, na proporção de 3 púrpura para 1 branca. Então está aqui. Ao todo foram 705 plantas com flores de pétalas púrpuras e 224 plantas com flores de pétalas brancas, das 929 sementes que deram nessa geração F1. Mas o que significou isso? Quais foram as conclusões de Mendel? Gregor Mendel ele verificou que, embora na geração F1 não tenha aparecido plantas com flores de pétalas brancas, elas surgiram na geração F2, o que indica que, por alguma razão, o caráter, a característica pétalas brancas desapareceu na primeira geração.
mas apareceu então na outra. Então, com base nessa observação e nos resultados de outros experimentos, Mendel elaborou a hipótese de que cada característica, como a cor das pétalas das flores, ela é determinada por um par de fatores que se encontram nos gametas. Um desses fatores, de alguma maneira, era dominante em relação ao outro, pois suas características mostravam que plantas com flores de pétalas púrpura, quando cruzadas com plantas de pétalas brancas, faziam com que as plantas de flores brancas desaparecessem em uma geração. Ele denominou variedade dominante ao fator cujas características se mantinham na geração F1 e variedade recessiva aquele que só reapareceria na geração F2. Além disso, ele observou que a geração F2 apresentava consistentemente uma razão de 3 indivíduos com características dominantes para um indivíduo com característica recessiva. Isso é, 75% dos indivíduos eram da variedade dominante, com flores de pétalas púrpura, como nós vimos lá, 705, se eu não me engano, voltando, 705 das 929 sementes. Tá? E 25% era da variedade recessiva, com flores de pétalas brancas, ou seja, 224 sementes. Tá? Então aí ele começou a desenvolver a lei da segregação. Então, ó, para explicar a razão de 3 para 1, observada no F2, Mendel propôs que apenas uma das cópias de um fator é distribuída para cada gameta, e que quando essas cópias se unem durante a fertilização, a formação de um novo organismo que combina os fatores contidos nos gametas, proposta que ficou conhecida como lei da segregação. Então você tem aqui ó, duas plantas. Ó, planta F1. Tem 2 gametas. Um é púrpura e o outro é verde. E aqui, ó, aqui também. Planta 2, também da geração F1. Púrpura, e o P maiúsculo e aqui o P minúsculo. A primeira letra dessa característica dominante, ela é grafada em maiúscula para representar a variedade dominante e em minúscula para a variedade recessiva. Então, todos os indivíduos da geração 1 têm os fatores P maiúsculo ou I e P minúsculo. Então, a gente vai falar Pzão e Pzinho, pois são resultado do cruzamento de linhagens puras de pétalas púrpura, Pzão, Pzão, e das pétalas brancas, Pzinho, Pzinho. Cada gameta ele transporta apenas um tipo de fator, ou é o Pzão ou é o Pzinho. Portanto, há 3 combinações possíveis de fatores, o Pzão, Pzão, o Pzão, Pzinho e o Pzinho, Pzinho. A razão esperada para essas está sintetizada no quadro geração 2. 75% das sementes é Pzão, Pzão ou Pzão, Pzinho, que são flores púrpura, porque o P maiúsculo é dominante. E 75% é Pzinho, Pzinho, que são as flores brancas, que só vai se manifestar quando tiver os 2 Pzinhos. Se tiver um Pzão, é o púrpura que vale. Se for Pzinho, Pzinho, aí é o branco. Tá? Então você tem aqui, ó, planta da geração 1, Pzão, Pzinho, e a outra planta também da geração 1, Pzão, Pzinho. Então, Pzão, Pzão, Pzão. Pzão com Pzinho, Pzão, Pzinho. Pzão com Pzinho, Pzão, Pzinho. Pzinho com Pzinho, Pzinho, Pzinho. E aí é branca, púrpura, púrpura, púrpura. Essa é a geração F2. Tá? Agora, os fatores de Mendel, alelos de um gene. Hoje se entende que o conceito de genes veio a cumprir, no conhecimento da genética, o papel que o conceito de fatores cumpria no pensamento de Mendel. Os genes localizam-se nos cromossomos e são transmitidos de uma geração para outra. Os genes ocorrem aos pares, pois existe uma cópia em cada um dos cromossomos homólogos. Só para saber, você tem aqui um cromossomo, 2 cromossomos, né, homólogos.
Essas cópias, que são denominadas alelos, que nós estamos vendo na imagem abaixo aí, elas podem ser definidas como as diferentes versões de um gene que ocupam a mesma posição nos cromossomos homólogos. Você pode ver que eles estão na mesma posição, vermelho com vermelho, laranja com vermelho com laranja, o vermelho mais claro com vermelho mais claro, o azul claro com azul claro, o azul escuro com azul escuro. Então são esses genes alelos, eles estão na mesma altura, estão relacionados à mesma característica, tá? Então essas cópias, que são denominadas alelos, elas podem ser definidas como as diferentes versões de um gene que ocupam a mesma posição nos cromossomos homólogos, como nós vimos agora abaixo. Isso significa que cada alelo pode conter uma informação alternativa para a mesma característica, como cabelo liso e cabelo ondulado. A interação entre esses alelos ele vai determinar qual deles ou qual parte das suas informações será expresso. No exemplo das flores púrpura e brancas de Mendel, um dos alelos contém informação para a produção de flor de pétalas brancas, que é o alelo Pzinho. Mas as características que ele determina não se manifestam na presença de um alelo da cor púrpura, caracterizando um alelo recessivo. O alelo de cor púrpura, que é o alelo Pzão, ele manifesta-se mesmo que se encontre apenas em um dos cromossomos homólogos, não permitindo a manifestação do alelo recessivo, sendo desta forma um alelo dominante. Então, quando em um indivíduo os alelos de um gene são idênticos entre si, eles estão em homozigose. E o indivíduo ele é chamado de homozigoto, ou puro, para a característica em questão. A homozigose ela é representada por um par de letras iguais, ambas maiúsculas ou minúsculas, azão, azão, azim, azim, bezão, bezão, bezim, bezim, por exemplo. Assim como a gente viu aí o pezão, pezão ou pezim, pezim. Isso é homo. Homo é igual. Por isso que é os dois maiúsculos ou os dois minúsculos. Tá? Agora, quando não tem os dois maiúsculos e os dois minúsculos, aí é o outro tipo. Então, quando em um indivíduo, os alelos de um gene são diferentes, eles estão em heterozigose. Hétero é diferente, e zigose está ligado ao zigoto. Então, heterozigose é o indivíduo, ele é chamado de heterozigoto ou híbrido. Híbrido porque tem mistura. A heterozigose ela é representada por um par da mesma letra, sendo uma maiúscula e a outra minúscula. Azão, azinho, bezão, bezinho, ou como nós vimos lá, pezão, pezinho. Então, na formação de gametas, os cromossomos homólogos se duplicam, e cada célula gera 4 gametas. Se os alelos de um gene forem iguais, ou seja, homozigose, todos os gametas serão iguais para esse gene. Se eles forem diferentes, no caso a heterozigose, haverá diferentes gametas, como mostra o esquema da página seguinte. Vamos ver. Está aqui, ó, segregação de alelos. Então, ó, o que está dizendo essa imagem aqui? Na meiose é quando a célula vai se dividir e vai produzir gameta, tá? Gameta, que no caso pode ser da mulher ou do homem. Então, na meiose esquematizada acima, os cromossomos homólogos apresentam alelos diferentes, representados por cromossomos com cores diferentes. Ou seja, é um caso de heterozigose, então são diferentes. Nesse caso, a formação dos gametas, haverá metade dos gametas com um alelo e metade dos gametas com outro alelo. Tá? Então, na formação dos gametas, os cromossomos homólogos se separam, o que faz com que cada gameta receba apenas um alelo de cada parental. Portanto, o zigoto formado após a fecundação apresenta um alelo recebido do pai e o outro da mãe. Então, tá vendo? Você tem aqui ó, uma duplicação de DNA. Aí vai haver a separação dos cromossomos homólogos, tá? Meiose 1. Aí esses dois vão se dividir e cada um vai formar, quer dizer, de uma célula só, você vai produzir 4 células. E cada uma vai ter metade aqui, tá? Para poder, depois de encontrar o outro, juntar e formar um indivíduo. E aí, dependendo do que tem no gene, vai apresentar característica. Certo? Gente, então é isso. Tá bom?
Então aí o próximo vídeo vai ser a correção dessa atividade, que é bem pequenininha, porque o assunto ele parece um pouquinho confuso, mas se você fizer com cuidado e prestar atenção, você consegue. Tá bom? Então é isso aí, gente. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.